Vamos falar de um assunto que, olha, mexe com todo mundo, gera muita discussão, mas que na verdade está no centro de tudo que a gente faz. A tal da política. Essa frase com certeza todo mundo já ouviu, ou talvez até já tenha falado. Ah, não gosto de política. Parece que existe um cansaço, sabe, um desinteresse geral quando o papo é esse. E, para ser sincero, é um sentimento super compreensível, né? Com tanta coisa complicada, tanta frustração que a gente vê por aí. Só que, e se a gente estiver olhando só para uma parte pequena do todo? E se, por trás das notícias, dos debates na TV, a política for algo, na verdade, muito mais próximo, muito mais fundamental no nosso dia a dia? A nossa ideia aqui é exatamente essa: dar um passo para trás, olhar além do óbvio e tentar redescobrir o que essa palavra significa de verdade. Para a gente entender isso de uma vez por todas, o melhor é voltar lá no comecinho. Qual é a essência, a ideia por trás de tudo isso? Olha que interessante, a própria origem da palavra já entrega o ouro. Política vem lá do grego polis, que era como eles chamavam a cidade-estado. Ou seja, desde o comecinho, a ideia nunca foi sobre o interesse de uma pessoa só, mas sobre como organizar a vida em comunidade, sobre aquilo que é de interesse de todo mundo. No fundo, a política é tipo um manual de instruções para a gente conseguir viver junto. É a ferramenta que a humanidade criou para não virar uma bagunça completa. É basicamente a arte de tomar decisões em grupo, seja para decidir o futuro de um país ou até para escolher o sabor da pizza no fim de semana com os amigos. E é aqui que a ficha começa a cair. Geralmente, quando a gente pensa em política, vem na cabeça o quê? Partidos, eleições, o que acontece lá em Brasília, mas o significado real é muito maior. A gente está falando das decisões coletivas que tomamos, das regras de convivência que criamos para tudo funcionar e, principalmente, da forma que a gente encontra para resolver nossas diferenças sem sair na mão. Tá bom, entendi. Mas se política é só isso, viver em sociedade, por que tanto barulho? O que isso tem a ver com o preço das coisas no mercado, com a saúde, com a educação? Ah, a conexão é total. A resposta é direta e um pouco brutal, na verdade. Sem a política, o que vale é a lei do mais forte. É o caos. A política é o que coloca regras no lugar da força bruta. É o que nos dá um mínimo de organização e segurança para viver. Dá para a gente pensar em alguns pilares básicos. Primeiro, a organização. As leis que garantem a nossa segurança. Depois, como o nosso dinheiro dos impostos é usado, vai para um hospital novo, para uma escola, isso é uma decisão política. Ela também serve para mediar conflitos, garantindo que a gente resolva as coisas na base da conversa. E, claro, a garantia de direitos. A jornada de trabalho de 8 horas, o direito de votar, nada disso caiu do céu. Foram conquistas políticas que aos poucos foram transformando a nossa realidade. Certo. E como essa arte de viver juntos se organiza na prática aqui no Brasil? Bom, como em todo jogo, existem regras. E é fundamental a gente entender como o nosso tabuleiro funciona. O nosso sistema é dividido em 3 grandes áreas, os 3 poderes. Tem o executivo, que é quem administra o dia a dia, o governo em si, presidente, governadores e prefeitos. Tem o legislativo, que é quem cria e fiscaliza as leis, senadores, deputados e vereadores. E, por fim, o judiciário, que interpreta essas leis e garante que elas sejam cumpridas por todo mundo, os juízes e ministros dos tribunais. Mas a grande sacada do sistema não é só ter esses 3 poderes separados. O mais genial é a forma como eles interagem e, principalmente, como um fica de olho no outro. É o famoso sistema de freios e contrapesos. A ideia é bem simples, mas é a base da democracia. Garantir que ninguém tenha poder absoluto. Nenhum poder pode fazer o que quer, na hora que quer. É como se fosse um mecanismo de segurança para evitar o abuso de poder. Vamos ver na prática como funciona? Imagina que o legislativo cria e aprova uma lei. Ela não começa a valer na hora. Primeiro, ela vai para o executivo, que pode concordar ou pode vetar. E mesmo que seja aprovada, se essa lei for contra a Constituição, o judiciário pode entrar na jogada e anular tudo. Percebe? É um sistema de filtros, de checagens constantes. Então, depois de entender tudo isso, a gente chega ao ponto central. Política não é algo que acontece longe da gente, a cada 4 anos. Não mesmo. Ela é, na verdade, uma ferramenta. Uma ferramenta ativa, poderosa e que está sempre em funcionamento. E aqui vem a ideia que talvez seja a mais impactante de todas. Sabe quando a gente fala, ah, não quero saber disso? Pois é, essa atitude de se omitir, de não participar, isso por si só já é uma decisão política. Significa na prática que estamos abrindo mão do nosso poder de decisão e entregando ele na mão de outras pessoas. E essas pessoas vão tomar decisões que afetam diretamente a nossa vida. No fim das contas, a gente entendendo que a política é inevitável e que ela molda o mundo em que a gente vive, a questão muda.
Não é mais sobre gostar ou não gostar. A verdadeira pergunta que fica no ar é: já que essa ferramenta existe e está aí, como nós vamos usá-la para construir a realidade que a gente quer?